Às vezes eu fico pensando o que passa na cabeça das pessoas que trabalham para a distribuidora brasileira responsáveis por escolher o nome dos filmes que eles vão lançar aqui no Brasil. Por exemplo, o que passa na cabeça das pessoas que escolheram lançar o novo filme do Hong Sang-soo com a Isabelle Huppert como As Aventuras de uma Francesa na Coreia? Porque qualquer um que já assistiu a 2 ou 3 filmes do diretor sabe que algo que esse filme não vai ter é aventura no sentido que a gente conhece o termo. Muita gente diz que todos os filmes do Hong Sang-soo nada mais são do que pessoas entediadas vivendo vidas chatas, conversando e bebendo pra caramba. Eu acredito que é muito mais do que isso. Alguns filmes são melhores do que outros, claro, mas de qualquer forma eu jamais chamaria um filme do Hong Sang-soo, que é pesadamente baseado em conversas e bebida, de qualquer coisa que envolvesse a palavra aventuras. De qualquer forma, esse filme aqui dá um passo à frente, na minha opinião, numa investigação que o diretor tem feito sobre encenação em cinema. A história, se é que dá pra chamar assim, é sobre uma personagem, se é que dá pra chamar assim, francesa na Coreia, e por mais que ela já tenha lá os seus 60, 70 anos de idade, ela tá começando agora numa profissão nova, ela tá começando a dar aulas de francês para os coreanos. E o filme basicamente vai acompanhar essa senhora andando para um lado e para o outro, visitando um aluno aqui, encontrando alguém acidentalmente ali e também prospectando essa pessoa como um novo aluno. E o filme inteiro, que tem lá sua 1h30 de duração, vai se basear nessas conversas que essa mulher tem com seus alunos, que algumas vezes vão se tornar também amigos, sobre assuntos que variam de coisas mais pessoais até os assuntos mais superficiais possíveis. Além, claro, de a gente entender ali qual é o método de ensino de línguas, que é bastante peculiar, para dizer o mínimo, que essa mulher está tentando aplicar com esses alunos, que em alguns momentos começam a perceber que talvez sejam cobaias, porque ela não sabe exatamente o que está fazendo. Na cabeça dos outros personagens, o grande mistério de As Aventuras de uma Francesa na Coreia é quem é essa mulher, o que ela está fazendo aqui, o que ela fazia antes, de onde ela vem, porque ela está só ali andando de um lado para o outro, não tem onde dormir, ela acaba começando a dormir na casa de um aluno, de favor mesmo, sem ele cobrar nada em troca, o que é meio peculiar, principalmente considerando a nacionalidade dela e também a idade. Ela já é uma mulher que está na terceira idade. Mas o Hong Sang-soo nunca está interessado também em fazer filmes que giram em torno de um mistério. Ele não cria uma atmosfera, ele não utiliza uma linguagem que vai deixar o espectador apreensivo em relação a quem é aquela mulher, as suas intenções e talvez ter ou não alguma coisa escondida. Na verdade, ele tá interessado mesmo no aqui e no agora. Os filmes dele são sobre aquelas conversas e ponto final. Conversas, por sua vez, que podem ser bastante banais e também não levar a lugar nenhum, porque quando você assiste a 2, 3, 4, 5, 10 filmes dirigidos pelo cineasta, você percebe que tem duas preocupações principais que ele está investigando. Em primeiro lugar, é o quão cotidiana, o quão repetitiva e o quão banal é a vida. Os filmes se resumem sim a esses personagens naquele espaço-tempo, convivendo com aquelas pessoas específicas, conversando sobre aqueles assuntos, e não precisa ser mais do que isso. Mas ele também tem uma investigação sobre os limites da encenação cinematográfica, e aqui eu acredito que ele faz algo muito interessante nesse novo projeto, porque em vários momentos você consegue perceber que os atores que estão sim muitas vezes improvisando, o diretor é conhecido por apresentar a situação para os atores e permitir que eles interajam de uma maneira muitas vezes improvisada, principalmente nos diálogos. Os roteiros não têm uma estrutura muito determinada, e aqui nesse filme ele permite inclusive que aqueles momentos em que os atores estão se divertindo com a situação e eles acabam rindo, acabam por alguma fração de segundo saindo um pouco de personagem antes de retornar, esses momentos continuam no filme. Ele deixa esses momentos de escape, de um riso aqui e de uma reação de autoconsciência ali no projeto final. Ele não deixa isso fora do filme. E para mim, dessa forma, ele tá trabalhando
trabalhando na ideia de que nos filmes dele a gente não tá assistindo à realidade e nem a um simulacro da realidade. Porque no cinema clássico ou no cinema contemporâneo com estilo clássico, o filme precisa nos convencer de que a gente tá imerso numa situação que poderia acontecer na vida real, que a gente tá imerso num simulacro da realidade. Mas nos filmes do Hong Sang-soo, e não só dele, tá? Mas ele tem um método muito específico e único de fazer isso, ele faz questão de que a gente lembre o tempo todo de que a gente tá assistindo a um filme, mesmo que esse filme esteja comentando elementos da realidade, por exemplo, a chatice da vida real, da vida cotidiana. Então, quando ele permite que esses atores interajam nessas longas conversas, que inclusive tem momentos de respiro fora do personagem, ele tá nos lembrando que aquelas situações são encenadas, que aquelas situações são ficcionais, e tá dessa forma esticando a corda dos limites entre o simulacro da realidade, a imersão cinematográfica e um cinema mais autorreferencial, mais autoconsciente, que se reconhece como ficção e dessa forma questiona, discute, reflete sobre a ficção. Isso não quer dizer que em algum momento você não possa se identificar com algum personagem, mesmo que seja em um momento apenas de mais humanidade, como no momento em que a personagem da Isabelle Huppert mostra que ela tá realmente sem ter onde morar e ela precisa passar um dia inteiro fora de casa por uma situação lá que acontece entre o anfitrião dela e a mãe, e ela precisa se ausentar um pouco. E também não quer dizer que você não se deixe levar pelos diálogos e por alguns momentos acredite naqueles personagens como personagens ficcionais que são um simulacro de personagens reais. Mesmo que aqui e ali, como eu falei anteriormente, o Hong Sang-soo, que é o diretor, permita que algumas rebarbas, algumas sobras dessa construção dramática estejam no projeto final, não fiquem no chão da sala de montagem, digamos assim, mesmo que hoje em dia a gente esteja falando de filmes filmados completamente em digital, para te lembrar o tempo todo que você está assistindo a uma obra única e meramente ficcional. Obviamente essa abordagem do diretor é um prato cheio para os seus atores, não só a Isabelle Huppert, como a Jo Yoon-hee, que vive a aluna mais jovem dela lá, como também a Lee Hae-young e o Kwon Yae-ryu, que são o casal lá, né, a aluna mais velha dela e o marido dela, estão muito confortáveis em cena. Todos são amigos do diretor, inclusive a Isabelle Huppert, que já trabalhou com ele anteriormente. Então, obviamente, o momento que o diretor cria no set é muito confortável, é muito amigável, permitindo que esses atores interpretem os seus personagens e também deem a eles o rumo que o momento seguir, com bastante improviso, como eu falei anteriormente. Mais uma vez, confirmando essa proposta narrativa de toda a carreira dele propriamente dita, que é a de que a vida acontece de mesa em mesa, de bar em bar, de conversa em conversa, intercalados por momentos em que nada de interessante acontece, e aí você vai ter uma relação dupla de, às vezes, se interessar pelo que está acontecendo, às vezes não, mas mesmo no momento em que você não se interessa por aquilo que está acontecendo, pelo menos ele está fazendo você sair daquela imersão e pensar que aquilo que você está assistindo é apenas ficção, é apenas uma encenação, e aí você passa a pensar na encenação em si. É para todo mundo? É claro que não. Não é definitivamente para quem vai assistir a um filme apenas esperando uma experiência transcendental, uma experiência imersiva, mas é para quem também vai assistir a um filme, além desses motivos, para pensar sobre o fazer cinematográfico, e é por isso que eu acho que não dá para enganar o espectador, fazer com que o espectador desavisado acredite que está caindo de paraquedas numa grande aventura, ou mesmo pelo pôster, pelos nomes dos atores e pelas salas de cinema onde ele vai ser exibido, que eles vão assistir a um filme europeu com muita viagem, no padrão do cinema francês comercial, por exemplo, principalmente por ter o rosto ali e o nome da Isabelle Huppert no pôster. Daria para ser um pouco mais honesto, mas também dá pra gente entender, porque se fosse mais honesto, talvez quase ninguém fosse assistir ao filme. Quero muito saber de vocês, vocês conhecem o cinema do Hong Sang-soo? Gostam ou não gostam? Ele tem muitos fãs no Brasil, apesar de serem fãs em um clubinho muito nichado. E me digam também o que vocês acharam desse filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Se vocês ainda não o fizeram, clicar no sininho em sempre para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!